Olá! Apesar da proibição do governo de haver queimadas na Amazônia, o jornal Estadão trouxe neste domingo a notícia de que no primeiro dia de setembro, imagens de satélites do programa Queimadas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostraram 980 focos de queimadas na região. Aqui, bem pertinho da gente, em área de proteção ambiental no bairro Carlos Gomes, o fogo também consumiu parte da vegetação e moradores registraram tudo. As queimadas são um antigo método de limpeza diária para utilização agropastoril e nesta época do ano são prática desaconselhada em decorrência do risco de descontrole decorrente da seca. Sua utilização criminosa também é frequente. E para falar sobre este tema, o Questão de Ordem de hoje recebe a professora doutora Luciane Kern Junqueira, que é diretora da Faculdade de Ciências Biológicas da PUC Campinas, professora de Ecologia. Também a professora Márcia Brandão Carneiro Leão, especialista em Direito Ambiental da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas. E também o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Rossini. Vereador, seja bem-vindo, bem-vindas também. A gente vai falar um pouco do macro, né? Já que a gente começou falando da Amazônia, depois a gente fala um pouquinho aqui de Campinas. Porque quando a gente fala sobre lei, sobre responsabilidade, eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão que preocupa cada um de vocês no que diz respeito à Amazônia. Inclusive, na última semana, o vereador usou a tribuna falando sobre isso. Vereador, eu queria começar com o senhor dessa preocupação e por quê? Apesar de estar tão longe, Campinas tem algo a ver com isso? Sem dúvida. Primeiro, cumprimentar a professora Luciane, professora Márcia, é uma alegria recebê-las aqui na Câmara para debater esse assunto que é muito atual e importante. É óbvio que nós aqui em Campinas temos que olhar para o que está acontecendo na Amazônia, né? Porque hoje a Amazônia, e aqui estão as duas catedráticas que podem afirmar com mais propriedade, ela é muito importante para a regulação do clima em todo o hemisfério, todas as Américas, e ela também responde pela regulação do clima na nossa cidade. Essas queimadas, além da fumaça que já está prejudicando a qualidade do ar, Rondônia, até as cidades da Bolívia, acabou uma nuvem de fumaça chegando aqui sobre a cidade de São Paulo, né? Numa tarde que escureceu e se comprovadamente... 3 horas virou noite. Virou noite, né? Mas é óbvio que nós dependemos dessa função, de uma das funções da floresta amazônica, como regulação do clima, inclusive para poder mandar água e chuva para cá. Só aquela grande seca ocorrida, aquela estiagem em 2014, 2015, né? A falta de água na nossa região, por alguma razão que a natureza explica, né, ficou excedente na região norte, lá, enchentes lá. Então parece que houve uma barreira climática que impedia que essas nuvens viessem para cá e bem naquela região. Então, uma das funções e a nossa preocupação é essa, né? Que nós dependemos aqui do nosso clima, do que acontece com a Amazônia, que é regulado. Tá certo, eu vou agora falar com a professora Luciane, mas antes, você que assiste a TV Câmara Campinas, mande a sua sugestão ou até a sua pergunta aqui no nosso programa no 19-97829-3776, é o WhatsApp da TV Câmara, a gente aguarda o seu contato. Professora, e a sua visão sobre o que está acontecendo lá, como é do ponto de vista ecológico toda essa problemática? Eu penso muito, primeiro gostaria de cumprimentar meus colegas, agradeço o convite de estar aqui participando desse debate, acho que ele é muito importante e eu discuto muito com os meus alunos, hoje em dia há algumas informações que são passadas equivocadas em relação à Amazônia, que até fazem com que a gente entre no mérito que não é, né, o realmente desse bioma. Então, assim, o fogo, ele não faz parte do bioma Amazônia, é uma floresta tropical úmida, né? Então, ela tem que ser úmida para que todos os organismos, todos os processos de decomposição funcionem, né? Então, esse fogo que ocorre lá, mesmo agora nós estamos num período mais seco para a floresta tropical, ele é atípico, né? Então, ele não faz parte desse bioma. Por quê? Toda a matéria orgânica do solo da floresta,
ela é resultado da decomposição da própria floresta. Então, se você coloca fogo na floresta, ou se esse fogo se instala por algum motivo, essa matéria orgânica ela não vai ser reposta e não vai ser absorvida novamente pela própria floresta, porque o solo da Amazônia é um solo pobre. Sem essa matéria orgânica, ele fica exaurido. Então, acho que esta é uma questão muito importante. Já o bioma de cerrado, aqui que a gente pega um pouco de Campinas, né, aqui já pega uma região de cerradão, aqui é um bioma que o fogo faz parte, porque como ele é muito seco, essa matéria orgânica fica retida na forma de folhas, né, no solo, e o fogo, quando natural, por raios, ele é necessário para que esses nutrientes sejam novamente liberados para o solo. Então, isso me preocupa muito, porque você colocar fogo para liberar para pasto, esse pasto ou essa área agrícola vai chegar no momento que esse solo vai ficar exaurido porque não está sendo reabastecido com os nutrientes da própria floresta, né? Sim. Então, é algo que a longo prazo não tem sustentabilidade, né? E em relação à questão climática, como o nosso vereador colocou agora, nós recebemos através dos rios de chuva que a gente chama, né, dos grandes rios aéreos, a floresta amazônica, 90% da chuva que cai na floresta, ela é decorrente dos processos de evapotranspiração da própria floresta. Então, se você deixa de ter a floresta, você deixa de ter água, né? E aí, consequentemente, esses rios aéreos são levados até os Andes e aí desce encosteando e cai aqui como chuva, né? Então, esse é um aspecto muito importante. E já tem alguns estudos que dizem que, a partir do momento que você tiver uma perda de 40% da floresta amazônica, você já não tem mais o bioma floresta tropical. Você passa a ter outra coisa. Um cerrado, que não sabemos. Sim. E, consequentemente, a região aqui sudeste, ela passa a ser de clima árido. Então, as consequências, Daqui elas a pouco, são... professora, a senhora detalha um pouco mais sobre essas consequências, porque agora nós vamos falar também com a professora especialista em Direito Ambiental, a professora Márcia Brandão. Seja bem-vinda. Professora, obrigada. E qual a sua visão a respeito, dentro da área de Direito Ambiental, sobre tudo o que está acontecendo? Bom, um prazer estar aqui, né, numa companhia tão ilustre. Muito obrigada pelo convite. Do ponto de vista do direito, nós temos uma previsão constitucional, né, do direito ao meio ambiente equilibrado como um direito de todos, um direito fundamental. E incumbe especificamente ao Estado, né, ao poder público, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Eu estou me permitindo ler aqui o texto da Constituição. E o poder público deve proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, existe além da coletividade, que é obrigada a cuidar do meio ambiente, né, nós temos aí a incumbência que é dada especificamente ao poder público de proteger, né, o nosso meio ambiente. E temos uma política nacional de meio ambiente. Isso, até nessa área política que a gente vai entrar um pouco agora, até porque, de acordo com a imprensa, inclusive, nós estamos aí tendo algumas investigações da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da União, a respeito daquele movimento que foi feito pelo WhatsApp lá nos estados, nas cidades de Altamira e Novo Progresso, um grupo que foi aí anunciado o Dia do Fogo, que através dessas informações, que foi um grupo via WhatsApp, que o combinado era incendiar as margens da BR-163, lá daquela região que fica bem ali na Amazônia, e o objetivo seria manifestar apoio à intenção do governo de diminuir o poder de fiscalização do IBAMA. Quando a senhora fala dessa questão de responsabilidade, a gente está num momento crucial da política ambiental como um todo. Esse tipo de respostas dessas pessoas, que significado ela traz? Bom, muito bem. Eu sabia que ia ter focos de incêndio, porque eu estou na rede social e eu recebi o aviso do Dia do Fogo.
né, recebi esse aviso. Quando começaram os focos de incêndio, que foram para além do que estava previsto no aviso do Dia do Fogo, foram para outros estados, inclusive, nós tivemos, acho que coisa de 500 focos de incêndio ao mesmo tempo, no mesmo dia. Né? E quase todos em unidades de conservação. Isso é crime ambiental, isso está previsto na Lei 9605 de crimes ambientais, né? Especialmente em unidades especialmente protegidas. Isso foi antecedido, lamentavelmente, por um enfraquecimento, né, das unidades que são responsáveis por fiscalização e controle. Né? O IBAMA, o ICMBio, que fazem esse tipo de... O ICMBio, que cuida das florestas federais, eles foram sucateados, foram desprestigiados. Aquela região é uma região muito perigosa, não há como os fiscais dessas instituições, que já são tão poucos, irem atender as ocorrências se não houver apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil. E eles foram privados nos últimos dias do apoio que eles sempre tiveram da polícia. Então nós tínhamos aí um anúncio, né, que chegou até a mim, aqui, pelo Facebook, em São Paulo. Aqui, tá entendendo? Na rede social. Eu sabia, quando começou a pegar fogo, eu compartilhei e falei, mas todo mundo sabia, foi avisado. Eu sabia, né? E pega um IBAMA e um ICMBio sucateados, ameaçados, ostensivamente ameaçados, que tinham tido já seus carros queimados, alguns postos de fiscalização mais avançados, os fiscais tiveram que abandonar, porque tiveram as viaturas queimadas, não houve socorro das autoridades, infelizmente, não sei por que motivo, né? Para protegê-los, talvez pela distância, não sei. Então, quer dizer, você estava, como se diz no jargão popular, estava liberado, né? Tá certo, vereador. Estava liberado. O senhor, inclusive, além de ser presidente da comissão, a gente está falando de Campinas, mas o senhor é do Partido Verde, um partido que tem uma bandeira e um posicionamento em relação a todas essas questões. Como que o senhor analisa estritamente essa questão de que, como a professora disse, todo mundo sabia que ia ter o Dia do Fogo e todas essas questões também do sucateamento dessas instituições para proteger a Amazônia? Infelizmente, a gente vê que é uma ação de política de governo, né? Na verdade, o governo atual, desde o seu início, vem desmontado as estruturas de controle e fiscalização, mudou o Conselho Nacional do Meio Ambiente, diminuindo significativamente a participação de entidades da sociedade civil, representantes dos municípios. As ações do Ministério do Meio Ambiente foram no sentido realmente de desmontar IBAMA, ICMBio. E o pior foi uma fala recente do presidente, onde ele afirmou que o IBAMA não iria mais sair por aí multando, enfim. Ele como que deu uma sinalização, uma pseudo-autorização para aqueles desmatadores. Você tem grileiros de terra, você tem produtores lá que querem colocar a floresta no chão para explorar a madeira nobre e abrir campo de pasto ou cultivo, né? É o uso mais burro daquele potencial que tem. Isso chamou a atenção do mundo, quer dizer, presidentes de vários países, a própria Igreja Católica, né? E o governo, ao invés de reconhecer que a gente precisa cuidar desse patrimônio que é nosso, resolveu ficar atacando, né, quem falava mal aqui das políticas do governo brasileiro. Mas as atividades esse Dia do Fogo são atividades criminosas, elas precisam ser investigadas. Eu acho que é fácil encontrar os responsáveis e essas pessoas têm que ser rigorosamente punidas, né? Porque assim, a legislação deveria estar protegendo, obviamente. Só para, professora Márcia, eu vi uma matéria onde a procuradora do Ministério Público Federal de Altamira, ela denunciava que o escritório do IBAMA de Altamira, no centro dessa região, possui 3 funcionários, 2 administrativos e apenas 1 fiscal. Quer dizer, é impossível. E um dos indicadores que é uma ação de governo
é que o número de autuações contra essa prática caiu significativa nos últimos meses, né? Quer dizer, não tem fiscal, o pessoal está fazendo o que quer lá. E fora isso, estabeleceu-se uma prática do IBAMA avisar com um dia antes onde ia haver a fiscalização. Quer dizer... no site. Esconde, guarda aí. Avisar, No site. olha, amanhã estaremos em tais localidades. Mas tem uma justificativa ou não? Não... Ninguém entende. Ninguém entende como você procede dessa forma. Existem setores, né, inclusive do agronegócio, que falam que ainda há espaço para você utilizar, para aumentar a produção local, né? Que, enfim, que os proprietários cuidam mais até das florestas, os proprietários rurais, do que o próprio governo, que não é verdade, os indicadores, as estatísticas desmentem isso, né? Mas é óbvio que há uma pressão de setores da sociedade para que isso aconteça. E, infelizmente, na minha opinião, o governo cedeu a essas pressões. Tem o problema que a professora falou, né? A floresta queimada, essa floresta não é uma floresta como a floresta atlântica ou mesmo o cerrado. Ela não se regenera naturalmente. Não. Ela não tem como se regenerar naturalmente. Então, ela tem que ser... Então, houve uma fala, se eu não me engano, foi da ministra da Agricultura, que não precisa replantar, que a floresta se regenera naturalmente. Isso é mentira, né? O reflorestamento será absolutamente necessário. E ressaltar que quando se abrem para pastagem, as espécies de capim que são plantadas, elas mesmo quando essas espécies são plantadas em Mata Atlântica, por exemplo, em área de Mata Atlântica, que tem facilidade de regeneração, elas inibem a regeneração porque eu acho que o sistema radicular, as raízes e tal, impedem que outras espécies, é uma espécie invasiva, acho que é o capim africano, uma coisa assim, impede que a mata, mesmo a Mata Atlântica, que tipicamente se regenera, né, por semeadura dos pássaros, enfim, de outros animais, ou do vento, ela não consegue se regenerar. Então é seríssimo quando você abre a mata, especialmente para a pecuária. Inclusive a floresta amazônica, né? A dispersão das sementes, ela está muito relacionada com a presença dos animais, né? Então, você precisa de um animal, um primata, que ingere o fruto e depois dispersa essa semente nas fezes. E algumas sementes, né, professora, elas só brotam depois que elas passam pelo trato digestivo do animal. Isso. Então, é toda uma relação muito próxima entre flora e fauna, né? Se a gente pensar na quantidade de espécies que nós temos na Amazônia, mais de 40 mil espécies de plantas, enfim. Porque a gente está falando do fogo, professora, mas também tem muitos animais que morreram queimados. Muitos, e tem toda uma fauna que a Amazônia, ela tem muito para ser descoberto ainda, né? E como o nosso vereador falou, a floresta, ela vale mais em pé. Economicamente, ela vale mais em pé. Por quê? Em função de ser um patrimônio de biodiversidade mundial, em função de todas as espécies de plantas que nós temos lá, muitas que nem foram descritas e que podem ser fonte de estudos de fármacos, por exemplo, né? De outros organismos que lá vivem, de insetos, né? Que também podem ser fontes de estudo por substâncias produzidas, né? Então, ela vale muito mais em pé do que sem a floresta. O pasto é só uma questão de tempo para ele terminar de exaurir o solo. Preservação de regime de chuva para a área que se planta aqui no Centro-Oeste, que o rio vem chover aqui, Sim. Né? E a água subterrânea, que sem a floresta vai embora. E a água está acabando no mundo todo, a água doce. Os chamados serviços ambientais que a floresta fornece, eles são insubstituíveis. Se você acabar com a floresta, você não vai ter mais essa fonte de produção natural de água. Sim, mas quando o governo teve depois aquele discurso, inclusive eu fiz o abre do programa assim, dizendo que, olha, está proibido queimadas. Esse segundo discurso, queria que o senhor falasse um pouquinho desse posicionamento, ou se hoje a sociedade é quem deve, digamos que, forçar o governo a ter um posicionamento, inclusive no que diz respeito às ONGs de proteção ambiental. Eu acho que o primeiro exemplo tem que vir do poder público. Eu acho que essa ação
tardia do governo de adotar medidas de combater as queimadas, eu acho que ela é necessária, mas ela tem que ser adotada como uma política pública permanente, perene. Não pode ser só ocasional para dar respostas talvez até para os países lá fora, né? Mas a sociedade tem que cobrar isso. E a gente percebe, por conta, como disse a professora Luciene, são muitas informações distorcidas, veiculadas, você não sabe em que acreditar, né? Mas por causa até de falsas afirmações, informações circuladas nas redes sociais, parte da sociedade apoia isso, apoia essa fala do presidente e acha que isso que está acontecendo é natural. Talvez uma parcela das queimadas ou dos incêndios seja de origem natural, por conta desse período de estiagem. Mas se potencializou primeiro, depois que desmatou, tirou essa... Na Amazônia não tem fogo natural. Você tem que colocar fogo na Amazônia. Sim, mas assim... Pra cá tem. Quando você desmata, você cria, você diminui, você não existe mais floresta. E no entorno, assim, na beira, talvez, o que eles falam, a bituca de cigarro, e sim. tal, natural não no sentido de... Mas muito da queimada é provocada nas propriedades rurais, enfim. Mas na linha do que você falou, eu acho que a sociedade ela precisa estar sensibilizada, conscientizada e exercer esse papel de pressão. E o governo tem que assumir a sua responsabilidade de preservar. Se a gente fala em soberania nacional, nós temos que cuidar da Amazônia. Sim, mas se ele não está disposto a isso, que tipo de pressão a sociedade tem que fazer? Adotar os mecanismos legais, ação civil pública contra quem quer que seja, fazer com que os órgãos que existem para isso cumpram o seu papel, enfim, denunciar toda a ação que a gente vê ilegal e criminal, né? Exigir que a justiça se faça presente. E eventualmente se manifestar mesmo, publicamente, como fizeram. Sim. Né? Na década de 80, eu me lembro muito bem, nós conseguimos, falo nós porque eu milito no movimento ambiental desde a década de 80. Nós íamos para a Avenida Paulista com uma grande baleia de plástico para pedir que o governo fizesse uma legislação que protegesse os cetáceos, e nós conseguimos. Né? Então é preciso ser pontual, é preciso ser objetivo, é preciso levar a demanda, é preciso pressionar seus representantes, né? Você votou num vereador, você votou num vereador, você votou num deputado, faça ele perceber o que você deseja. Sim. Né? Isso interessa para ele, interessa para você, parte-se do pressuposto que ele foi eleito para representar a população. Então a população chega no seu vereador, chega no seu deputado, pede, né, estimula. Eu acho que essas são formas de participar. E nós temos também no Brasil grandes cientistas que não estão sendo ouvidos, né? Eu acho que a gente faz... No momento que a ciência também passa por uma fase peculiar, A gente faz aqui pesquisa de qualidade, pesquisa que é reconhecida no mundo, né? São pessoas que se prepararam para isso, que fizeram graduação, mestrado, doutorado, trabalham em pesquisa. Então, de renome internacional, eles têm muitas das respostas, né? Que nem eu falei, se você derrubar 40% da floresta, você deixa de ter floresta. Isso foi calculado cientificamente. Sim. Né? Isso eu não estou tirando, né, do nada, isso foi calculado. Você passa a ter um outro bioma, porque se a floresta mantém a própria chuva que nela cai, então se você tira 40%, você vai tirar isso. Sim. Né? E é importante, nós temos uma comunidade científica aqui muito boa e nós estamos perdendo os nossos cientistas para o exterior. Né? Estamos perdendo. E essa relação, professora, como você vê essa relação? Inclusive, o vereador mencionou bem essa questão do exterior, que algumas pessoas até equivocadamente começam a dizer: a Noruega quer influenciar, se eles não cuidam nem deles mesmo, agora querem cuidar da Amazônia. Na sua opinião, o que é essa relação com os governos internacionais e até com ONGs internacionais que têm esse olhar sobre a Amazônia? Eu acho assim, nós chegamos no limite no nosso planeta, a gente já está meio que ultrapassando. Já gastamos, inclusive, todos os bens naturais de 2019, né? E então, o que o outro país fizer vai influenciar na minha vida, com certeza. Então, a gente está indo para um caminho mundial de um consumo mais sustentável, né? A Europa, principalmente,
E o que eu vejo é que aqui ainda a gente está indo na direção oposta, né? É o que eu falei, a floresta ela vale mais em pé, ela vai afetar o clima do mundo inteiro, como o vereador colocou muito bem, né? Então, tem que se pensar, a Alemanha, ela já reflorestou grande parte das florestas que foram perdidas, né? Isso é comprovado. Então, assim, vamos olhar cientificamente, com dados verdadeiros, né? Antes da gente sair fazendo considerações. Até porque essa é uma empreitada que só vai ser possível se todos trabalharmos juntos, né? A Amazônia, por exemplo, especificamente, tem algumas características muito interessantes. Muito se fala do tamanho das unidades de conservação. Me parece, professora, a senhora me corrija se eu estiver errada, me parece que a Amazônia não é uma Amazônia, são várias Amazônias. Então, às vezes, quando você delimita uma unidade de conservação imensa, é para proteger 2, 3, 4 biomas dentro da Amazônia. Né? Não tem como você fazer isso sem uma unidade de conservação grande. Sim. O desafio ambiental no direito internacional de meio ambiente, que é mais inclusive a minha área de pesquisa, né? Existe um sentimento já bastante antigo, desde a década de 70, de que, primeiro, o meio ambiente é um só, não conhece fronteiras. Né? E outra, não existe como a gente conservar o meio ambiente e a qualidade mínima de vida se todos não trabalharmos juntos. Se eu aterrar o Pantanal, eu posso até aterrar para fazer uma plantação. Eu vou acabar com espécies de aves e de plantas que vivem no resto da América. Sim. Porque elas voam e vêm se reproduzir aqui, no Pantanal. Tá certo, então daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo, porque o Questão de Ordem vai para um breve intervalo e volta já já. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute as queimadas em área de proteção ambiental, principalmente pelo fato da Amazônia. Você que assiste o nosso programa, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Agora nós temos uma linha direta com você. É o 978293776. Lá você manda a sua sugestão, manda a sua opinião e participa conosco aqui mandando as suas sugestões para o Questão de Ordem. E a gente falava, a professora falou justamente sobre essa questão a gente estava falando da responsabilidade, do bioma, e a gente falou também das relações internacionais, vereador. Então, eu vi algumas falas extremadas aí nas redes sociais, do próprio presidente, né? Quando países da Europa olham para a Amazônia e com preocupação, alguém fala, mas a Europa não tem nada que nos ensinar, né? Já destruiu tudo, dizimou. A história da Europa é a sua história, né? Eu acho que a gente não precisa repetir os erros que eles fizeram lá, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa riqueza que a gente tem e fazer o uso adequado dela. Hoje você consegue ter propostas de exploração sustentável da Amazônia, sem ter que derrubar as árvores. Sim. Seja no extrativismo de plantas e frutas e... Para cosméticos, né? A pesquisa, o campo de pesquisa, tem muitos produtos que nem foram descobertos ainda, cuja fonte está lá. Talvez o maior recurso que pode retornar para o país, a maior riqueza esteja nessa biodiversidade. Talvez não, com certeza. Maior até do que eventual pedra preciosa que possa ter no subsolo, né? Sim. Então, eu acho que se a gente tiver inteligência, esperteza e consciência, nós podemos fazer da Amazônia o sustento do desenvolvimento futuro do Brasil. Mantê-la em pé vai trazer muito mais benefício do que derrubar para explorar aquele que seja a madeira ou o subsolo. Eu acho que é isso que a gente precisa. E para isso a gente tem que ouvir os cientistas, né? Existem pesquisadores, cientistas que dedicam a sua vida a estudar isso. E a gente não pode ignorar esse conhecimento. Eu fico triste quando o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, em tese um cientista, né, o astronauta, né, ele não se posicionou, inclusive, quando o presidente refutou, desdenhou dos dados do INPE, que depois foram confirmados por estudos da NASA. Né. Então, a gente precisa valorizar, primeiro, o conhecimento científico que a gente tem aqui, né, fortalecer isso
e encontrar um modelo de exploração sustentável da Amazônia que é possível e pode ajudar muito no futuro desse país. É possível buscar esse modelo sustentável, professora Luciane? É possível. Eu estava até me lembrando de um estudo que nós fizemos já há alguns anos, né? Depois eu acabei me afastando dessa área. É um exemplo bastante simples, mas é bem interessante. Em uma árvore da Amazônia, nós temos mais espécies de formigas que todo o Reino Unido. E as formigas, elas têm uma glândula que chama glândula metapleural, que ela produz uma substância antisséptica e antibiótica, porque ela vive no solo, vive em locais muito contaminados, né? No momento das superbactérias, que estamos enfrentando essa realidade agora nos hospitais, onde que nós vamos encontrar novos antibióticos, né, novos medicamentos? A gente vai buscar essa informação na biofauna, na fauna que a gente tem lá, né, na biota que a gente tem lá. Então, um exemplo muito simples e o quanto isso representa em custos e depois em lucro, né, para indústrias. É saúde pública, uma questão de saúde pública. E para as indústrias que vão trabalhar com isso, né? Então é um exemplo muito simples. Às vezes a gente olha no formiguinha na nossa casa, mata, né? Mas assim, em uma árvore você tem, para dar um exemplo de um organismo, um inseto, né? Então eu acho que aí a gente consegue ir respondendo algumas coisas. Né? Sim. E a gente que está aqui, a gente na região de Campinas, que cada um de nós, mesmo de longe, pode fazer no que diz respeito a essa situação, na opinião de cada um. Professora Mar. Bom, alcançar um desenvolvimento dito sustentável vai depender da contribuição de absolutamente todas as pessoas. É preciso, e é um desafio muito grande. Quando comecei a me preocupar com isso na década de 80, eu comecei a querer assim, economizar luz, economizar água. E o grande desafio são as coisas mais prosaicas do mundo, né? Escovar os dentes de torneira fechada, por exemplo. Né? Que coisa difícil. Uma coisa básica. Né? Apagar a luz quando você sai do aposento, desligar a televisão, mesmo que você vá voltar daí a 5 minutos, quer dizer, economizar tudo. Né? Não comprar se você não precisa. Não comprar se você pode consertar. E pensar no que você compra, como é que aquele empreendedor fabrica aquilo, procura conhecer. Agora parece que nós vamos ter todas essas informações aqui, né, disponíveis por aplicativo, mas você saber se a pessoa que fabrica aquele produto, se ela também tem preocupação ambiental. Né? As carteiras de investimento que a gente pode ter, e já existem, são produtos do mercado financeiro, que reúnem empresas que têm preocupação socioambiental, cada um precisa fazer, né? Reduzir o lixo, reutilizar o que você... Eu já não levo mais sacola de plástico para casa, eu tenho uma caixa no meu porta-mala. Sim. A pessoa, mas a senhora não vai querer nenhuma sacolinha? Eu falo, não quero sacolinha, eu tenho uma caixa. Né? São coisas pequenas, mas quando a gente teve aquela crise hídrica, eu lembro que eu entrei em sala de aula e falei, gente, é o seguinte, eu comecei a escovar os dentes de torneira fechada muitos anos atrás, mas eu fiz uma experiência antes, né? Eu deixava uma vasilha com a água escorrendo e eu descobri que eu desperdiçava 2 litros, 3 litros de água só para escovar os dentes, né? Então, vocês façam as contas e com essa providência que eu tomo agora, com 300 mililitros, eu escovo muito bem os meus dentes. Sim. Né? Quer dizer, uma questão de conscientização. Mas eu faço as contas. Quantos habitantes tem Campinas? 1.200.000. 1.200.000. Faça as contas, se você escovar os dentes só uma vez por dia, né, economizar 1,7 mililitros de água cada habitante. Supondo que você escove 3 vezes por dia, imagine a economia de água. Verdade, professora. Né? É verdade. Professora Luciane. Olha, nós somos numa região muito privilegiada em instituições de ensino e pesquisa, né? E eu não sou de Campinas, eu sou do Rio Grande do Sul, mas já estou aqui em São Paulo há 20 anos. E o que eu tenho visto muito nas redes sociais, na mídia, né? Claro, não na mídia que tem responsabilidade, mas as coisas mais gerais, assim,
é que as pessoas, elas não têm mais a informação correta sobre o assunto. É tudo muito generalizado e daí dá margem para tudo. E nós aqui numa cidade que tem todo esse potencial, né, científico, né, divulgar de uma forma mais concreta, conversar com os pesquisadores que trabalham, dar subsídios para as pessoas pensarem sobre aquilo de forma correta, né, adequada. E não porque eu ouvi dizer, porque alguém falou, porque talvez, né, eu ouvi muito na mídia agora uma coisa que eu achava até que já estava, né, não a mídia, mas pessoas se posicionando na mídia, que é essa história da Amazônia, pulmão do mundo. Isso é uma coisa que já está batida, não cabe mais esse tipo de pensamento. Sim. Né? Eu acho que a gente poderia aproximar mais, tanto o cientista trabalhar com uma linguagem talvez mais acessível às vezes, e a gente trabalhar com a informação correta. Eu acho que para mim esse é o grande segredo, né? Tá. Mas agora, antes até de falar sobre isso com o vereador, a gente vai puxar um pouquinho para nós. Lá no comecinho do programa, eu lembrei que, através das redes sociais, moradores do Jardim Carlos Gomes, que é uma área de proteção ambiental aqui em Campinas, disseram que desde quarta-feira teve fogo naquela região, inclusive morreu um cavalo queimado, né? E que até chegar o bombeiro, e que inclusive disseram, infelizmente, isso não dá mídia. Queria que vocês falassem a questão um pouco mais próxima de nós. Essa preocupação, às vezes, também nós tivemos na semana retrasada, fogo na fazenda do Exército. Como que fica aqui perto de nós, apesar de a senhora dizer que por ser área de cerrado, o fogo faz parte, tudo. Também é preocupante quando a gente pensa nesses, digamos que, focos de incêndio aqui na nossa cidade? Eu acho muito mais preocupante, porque justamente por ser um bioma que naturalmente é mais propenso ao fogo, para você controlar isso, né, mesmo que esse fogo não seja natural, daí se é um bioma que pega fogo muito rápido, é muito mais problemático, né? E ainda, as pessoas ainda têm, às vezes, aquela cultura do lixo, vai lá e queima o lixo no fundo do quintal. Ainda tem algumas coisas assim, né, que a gente não pode mais deixar continuar. Em determinadas épocas de jeito nenhum, né? E o nosso bioma aqui, Cerrado, Cerradão, ele é um bioma feito para o fogo. A natureza aqui, ela é assim, ela precisa do fogo para liberar os nutrientes. Claro que fogo natural, uma tempestade. Agora, se você já tem um bioma que favorece isso, e você vai lá e coloca fogo, daí é a receita para a tragédia, né? Sim. Porque aqui queima muito fácil. É para ser assim, né? A Defesa Civil de Campinas, ela tem um programa e uma política, e ela se prepara para esses momentos de estiagem, né? Tentando identificar, antecipar, conter os focos de queimada. Não é fácil, porque muitas vezes acontece dentro de uma propriedade particular, às vezes motivada por isso que a professora Luciane falou, às vezes a pessoa varre e bota fogo no lixo, né, e depois não consegue conter. Na beira de estrada, né, os veículos, jogam bituca para fora, são várias as formas de iniciar, muitas vezes, uma queimada. Mas é uma preocupação, hoje existe toda uma política. A gente, inclusive, tem uma lei que proíbe a queimada no lixo. Mas como que a gente consegue fiscalizar isso? Porque quando a gente percebe, o fogo já se alastrou. Mais do que fiscalizar, é tentar conscientizar. Eu acho que essa abertura que esse programa está dando, né, é uma forma da gente levar essa informação. Os meios de comunicação devem, obviamente, estar sempre alertando sobre isso. Olha, cuidado, não faça, evite, controle, combata, né? Porque a primeira consequência vai ser a saúde pública também, né? Nessa época, o número de ocorrências de pessoas com problema respiratório procurarem a rede pública, até de mortes de idosos e tal, por conta disso, é muito sério. Agora, educação, fiscalização, obviamente, né? Nós precisamos muito de conscientizar as pessoas. Eu acho que o senhor falou uma palavra-chave, que eu trabalho muito com meus alunos, que é informação. Como que você conscientiza uma pessoa, né? Na verdade, eu posso chegar aqui e tentar te conscientizar, mas isso se constrói no indivíduo a partir do momento que ele tem acesso à informação.
o indivíduo constrói a sua própria consciência em função da informação. Acho que essa é a palavra-chave que o senhor falou. Informação. Informação correta. De boa qualidade. De boa qualidade, correta. Sem todo esse apego emocional, né? Informação correta. E aí o indivíduo constrói a sua própria consciência, que acaba sendo muito mais significativa do que a gente às vezes tentar, mas é por isso, por aquilo, né? Eu acho que essa palavra-chave que o senhor colocou agora, que é informação. Professora Márcia. Então, vocês estavam falando e eu estava pensando numa coisa importante que a gente acabou não comentando, não sei nem se pode mudar de assunto. Claro que pode, esteja à vontade. É o seguinte, falando da Amazônia e de experiências locais também, a gente tem trabalhos fantásticos de organizações não governamentais, né? Lá na Amazônia, tentando implementar projetos de desenvolvimento sustentável, de utilização sustentável da floresta, né? A gente tem, enfrentando diversos problemas e existe um impulso, né, nessa atual administração de demonizar as organizações não governamentais, que não são nada mais do que braços da sociedade civil. São formas da gente se expressar. Aqui na região a gente tem algumas organizações muito importantes e algumas que lidam com essa questão do fogo depois do fogo. Se você me permite, a gente tem aqui a organização Mata Ciliar, que é a referência nacional, né, no socorro e reintrodução de animais silvestres. Agora, por exemplo, eles estão necessitando demais de ajuda porque está vindo animal queimado do interior de São Paulo, está vindo animal queimado de outros estados. Porque né? não tem outras que fazem esse espécies em extinção. Então é o trabalho da sociedade civil, né? Na educação ambiental tem o Coati, que trabalha com educação ambiental, trabalha nas escolas, desenvolvendo projetos nas empresas, educação, informação de boa qualidade, demonizar a sociedade civil que entra naqueles espaços. Não estou dizendo que não haja ONGs que façam coisa errada, gente, todo lugar tem gente que faz coisa errada, que se reúne para fazer coisa errada. Né? Não é nada disso que eu estou falando. O ser humano tem esse hábito, né, de pegar as melhores ideias e de vez em quando fazer coisa que não deve. Né? Eu estou falando de regra. Como regra, a sociedade civil, as ONGs, elas entram como auxiliares do Estado e muitas vezes em espaços que o Estado não ocupa. É verdade. O terceiro setor é muito em função disso, organizações da sociedade atuando onde o Estado não consegue chegar. Sim. Como ação complementar até o próprio Estado, ajudando o próprio Estado. Eu acho que não dá para, como ela disse, demonizar todas, né? Se existe alguma que faça coisa errada, ela precisa ser punida, mas todas que eu conheço são sérias e jamais uma ONG que defende a Amazônia ia botar propósito fogo botar na fogo Amazônia. lá, né? Isso seria assim, é uma forma de você tentar construir uma retórica, desconstruir uma fala, mas enfim. E muitas ONGs, né, professora, elas pegam a pesquisa científica e tentam implementar, tentam desenvolver projetos que transformem aquela pesquisa numa realidade transformadora. Né? E esse é um único espaço onde a ciência pode chegar até a comunidade, pode transformar, pode mudar uma realidade, a informação de boa qualidade, né? Sim. E o senhor acredita, vereador, que aqui em Campinas, dentro daquilo que a gente está falando, também a gente precisa de ter alguma organização cuidando dessas questões, já que a gente está no momento em que se fala em proteção de áreas ambientais, a gente tem o plano de manejo, um momento, né, crucial para a cidade também, até com a implantação da questão do reservatório. O que é preciso que a sociedade faça nesse momento? Nós temos várias iniciativas, além da Mata Ciliar, a Jogatibá em Sousas, até o movimento Resgate Cambuí, preocupando com a vegetação aqui, com as árvores no meio urbano, a SOS Mata Atlântica, que faz um trabalho fantástico, tem um programa aí de implantar e resgatar e recuperar a Mata Atlântica, porque nós temos 4% remanescente da Mata Atlântica em Campinas. Sim. Não é porque nós já acabamos com a Mata Atlântica que hoje a gente não tem responsabilidade, inclusive, de cuidar da Amazônia, né? Sim. Os da Amazônia vão falar, pô, vocês já destruíram o seu lá, vocês vêm olhar então aqui pra pode, cá. né? Então, isso não pode ser o discurso, né? Eu acho que a gente tem que primeiro recuperar aquilo que já foi, que é possível recuperar para garantir qualidade de vida, né, da nossa cidade, saúde,
Recuperar é compromisso internacional assumido pelo Brasil no âmbito da Convenção da Diversidade Biológica. Apoiar essas entidades. As entidades, as organizações não governamentais, elas conseguem reunir pessoas que voluntariamente se dedicam a isso. E às vezes você tem nas ONGs pessoas, especialistas, estudiosos, pesquisadores que dão a sua contribuição, até porque não consegue campo nos órgãos públicos de fazê-lo, né? Sim. Eu acho assim, a sociedade precisa estar mobilizada e conscientizada para isso. Eu acho que temos muito que fazer, muito que aprender, mas ainda nós temos um potencial ambiental enorme no Brasil, a gente não pode desconsiderar, desprezar isso. Eu acho que é uma responsabilidade de todo brasileiro zelar por esse patrimônio. Outros países não podem mais escolher como se desenvolver. Nós ainda temos essa oportunidade. Eu acho um crime fechar a porta. Tá certo, professora Luciane. Eu concordo, achei sua consideração muito importante. Ainda temos a oportunidade. Vamos agarrarmos a ela, né? De escolher o caminho, né? Em parceria, né? Com diálogo, né? Estamos muito intolerantes, né? Eu acho que as pessoas não conversam mais, elas E já que nós brigam. temos um patrimônio tão importante, tão valioso, vamos nos comportar como quem tem um patrimônio valioso e vamos negociar as melhores parcerias, né? A melhor forma de desenvolvimento. Debater, né? conversar. De que maneira a gente pode continuar tendo água e dar lição para o mundo e fazer a nossa parte para que tudo fique equilibrado, porque nós temos o tesouro é nosso. É nossa, vamos exercer nossa soberania com lucidez, com bom senso, né? E com patriotismo, pensando num país que a gente espera que esteja aqui por muitos e muitos e muitos anos ainda saudável. Tá certo, então eu agradeço a participação de vocês. O nosso programa chegou ao fim. E se você não assistiu Questão de Ordem por inteiro, acesse o youtube.com/TV Câmara Campinas, entre na playlist do Questão de Ordem e ali você acessa tanto esse tema quanto tantos outros que nós discutimos aqui. Lembrando que o WhatsApp é o 19978293776. Entre em contato com a gente e até um próximo Questão de Ordem. Muito bem, muito obrigada. Gente, que coisa boa!